meio praticamente, 1 ano e pouquinho. Gente, nunca teve menos que 50 pessoas participando da sala de oração. É impressionante, 1 hora orando. E é por isso que essa igreja, Deus tem feito algo extraordinário e vai fazer muito mais. Porque tudo é na base da oração. Eu convido você para estar vindo aqui participando e experimentando o que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra a tua Bíblia nessa noite. No livro de Isaías. Livro de Isaías, o capítulo 61. Hoje, nesse segundo episódio dessa série, O Escândalo da Graça. O tema da minha mensagem é marcas que contam milagres. Eu quero falar com você sobre isso, marcas que contam milagres. Porque na nossa vida existem marcas, mas essas marcas têm um propósito. Não foram em vão na sua vida e não é em vão na sua vida. Tudo é um propósito de Deus. Eu quero mostrar isso para você. Livro de Isaías, capítulo 61, no versículo 7. A Bíblia diz assim: em lugar de vergonha, vocês serão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eu quero ler de novo esse versículo, mas eu quero falar como uma palavra profética na sua vida, porque Deus está falando com você nessa noite. E aqui ele diz assim, olha, no lugar da sua vergonha, Deus trará dupla honra na sua vida. Em lugar da afronta, você será exaltado na herança recebida por você. Por isso, em sua terra, aonde você está, aonde você mora, você possuirá o dobro e terá perpétua alegria em nome de Jesus. É isso, e é sobre isso. Irmãos, a graça de Deus, o escândalo da graça, é um dos maiores mistérios do Evangelho. Sabia? É um dos maiores mistérios do Evangelho, porque às vezes eu não compreendo, né? A gente tenta entender, a gente não compreende, eu não compreendo, você não compreende. A nossa ótica humana não consegue compreender essa graça de Deus na nossa vida. Essa graça derramada, não consegue compreender, né? A graça de Deus, essa graça escandalosa de Deus, ela sempre vai andar na contramão. Ela sempre vai vir na contramão. Não sei se aqui algum motorista já teve o prazer ou o desprazer, né, de dirigir pela contramão. Alguém já? Só eu? Ah, tem mais ali. Glória. Ó, apareceu mais. Irmãos, uma vez eu estava dirigindo no centro de BH. Eu era mais novo, né? Tinha tirado carteira há pouco tempo, nem sabia andar em Belo Horizonte direito. E em Belo Horizonte tem o seguinte: lá um quarteirão é mão, a outra é contramão. Hoje eu aprendi isso. Hoje eu sei, se essa aqui é mão, a outra é contramão. Mais uma vez, eu dirigindo, tranquilo, viajando dentro do carro. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, tem gente que fala assim, pastor, você passou de carro por mim, o senhor nem buzinou. Irmãos, eu estou dirigindo, eu estou pensando na minha sexta-feira que nem chegou ainda. Às vezes eu estou dirigindo com a pastora Natália, eu vou para Betim, não, às vezes eu vou para Belo Horizonte, e o meu costume é sempre ir aonde? Betim, né? Vou mais em Betim do que em Belo Horizonte. De repente eu estou virando para ir para Betim, falo, amor, não é aí não, é costume, o carro já vai sozinho, a gente anda por automático, né? E eu no centro de Belo Horizonte, ele viajando dentro do carro, tranquilo, de repente eu entro numa rua, eu pensei assim, nossa, mas essa rua vazia, uma hora dessa, perto do Olegário Maciel ali, né? Perto do Mercado Novo ali, falei, gente, mas vazio uma hora dessa? Quando eu olho, eu estou na contramão, e o sinal estava fechado. Quando eu tenho por si, o sinal abre. Vem aquele tanto de carro vindo na minha direção, uns buzinando, e outros gritando, contramão, tá errado, uns falando umas palavras que é impossível repetir, e eu fico desesperado, não sei se eu dou ré, se eu vou pro canto, se eu saio, o que eu faço? Irmãos, 3 minutos de desespero,
Que eu falei, Jesus, onde é que eu estou? Consegui sair ali, virar e vamos embora. Com a vergonha, porque quem é motorista sabe o que acontece, você fica com vergonha. E eu não sabia, porque tudo vindo à minha direção e só eu indo. E a graça de Deus é assim. Irmãos, a gente não entende. A gente está indo numa direção e a graça está vindo ao contrário da minha percepção. Porque o que é a graça de Deus? Quanto à minha ótica, eu acho que aquele ali não é digno de eu estender a mão, a graça de Deus pega ele no colo. Enquanto a minha ótica acha que aquele ali é obrigado a pagar por tudo que ele pagou, a graça de Deus tira toda a culpa e leva com Jesus na cruz. Na minha ótica, irmãos, na minha ótica, aquele que falhou comigo, ele precisa acertar as contas. Na ótica de Deus, já está tudo pago. Isso é a escandalosa graça de Deus na nossa vida. Eu não consigo entender, mas é na contramão. Deus anda na contramão da nossa vida. Eu quero ir para cá e a graça está vindo ao contrário. É impressionante, a gente fica doido, porque a gente olha assim e fala, meu Deus, como que Deus consegue usar aquilo ali? E agora, eu quero levar você a refletir, a voltar um pouquinho aí. Como diz uma temática que tinha na televisão, né? De volta ao túnel do tempo, né? Volta um pouquinho aí. Será que antes da graça de Deus te alcançar, você era merecedor? Ou merecedora? Antes da graça chegar até você, será que alguém olhou para você e disse, isso aqui merece demais? Sabe quem olhou para Luciene antes da graça chegar? Né? Na vida louca. E ver essa menininha hoje, o cabelinho. Né? E conhecia ela há anos atrás. Será que alguém olhou para você? Essa merece toda a graça de Deus. Será que alguém olhou para o pastor Marcos hoje? Internado. Sério. Olhou para ele há anos atrás. Será que hoje, lá atrás, olhou para ele e achava, você merece graça? Merece nada. Tem que pagar. Mas a graça de Deus fala assim, olha, eu vou ao encontro daqueles que não merecem. Eu vou em direção daqueles que não valem nada. A própria Bíblia nos diz assim, olha o que a Bíblia nos diz, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não seria mais fácil Deus usar as coisas sábias para confundir as loucas? Porque as coisas sábias já estão meio caminho andado, as pessoas já têm entendimento, mas Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Isso é a graça de Deus, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque não merecíamos, estávamos condenados, mas a graça foi na contramão, e nos alcançou, e nos deu o direito de estar aqui, glorificando ao nome de Jesus. Isso é a graça de Deus. Gente, Deus não desperdiça nada. Nenhuma ferida, nada na nossa vida. Deus não desperdiça nada. Tudo é para o propósito dele. Ele tem um propósito em tudo. Tudo. Tudo para revelar o amor e o propósito dele em cada um de nós. E é por isso que ele permite, né, o processo na nossa vida. Por quê? Os processos geram milagre. Milagre de testemunho. Às vezes eu até falava com os homens ontem, né? E tivemos o nosso culto dos homens, coisa de homem. Você que não veio, o homem você perdeu, né? Tava muito bom o nosso culto de homens ontem. Não tava, Paraná? Tava bom ontem, não tava? Bênção sem mistura lá, né? Tava bom demais. Você que não veio, perdeu demais. Mas eu falava para os homens o seguinte, que às vezes nós pedimos Deus uma grande vitória. Quem já pediu Deus uma grande vitória aí? Diga amém. E o que Deus te deu? O que Deus te deu? Uma grande luta. Você fala, Senhor, não é possível, eu te pedi uma grande vitória, e o Senhor me deu uma grande luta, que eu estou passando, não estou... Deus fala, para ter grande vitória tem que ter grande luta. Ninguém vai ter vitória se não lutar. Ninguém vai ter vitória se não tiver uma batalha para enfrentar. Ninguém vai conquistar troféus se não entrar no campeonato e batalhar para vencer, meu irmão. Agora Deus nos leva para o processo.
E o processo dói. Eu não consigo falar sobre processo sem falar sobre Moisés. Moisés, irmãos, 40 anos no processo, só no deserto. Ali ele viveu de tudo naquele deserto. Processos que levou ele a ter feridas, ter traumas, a ter tantas coisas. Mas a única coisa que Deus não permitiu Moisés fazer no processo foi desistir. Mas ele passou por tudo, e todo o processo que ele passou gerou testemunho na vida dele. Testemunho para impactar a vida de outras pessoas. O seu testemunho, irmãos, que Deus leva você para o processo, o seu testemunho vai gerar testemunho para mudar a vida de muita gente. Vai. Em Romanos 8, 28, a Bíblia diz isso aqui, olha. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, nada, Deus não desperdiça nada. Tudo que você sofre, toda a tua dor, todo o teu processo, todo o teu sofrimento, Deus tem um propósito nele. Só perseverar, continue, porque na hora certa o teu testemunho será tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que pessoas serão impactadas e dizer: eu também quero esse Deus, eu também quero essa graça, eu também quero isso para mim. Porque se mudou a tua vida, vai mudar a minha também. Vai mudar na minha também, e isso é a graça de Deus. Mas eu imagino o barro que é feito tijolo. Eu já fui visitar uma vez uma fábrica de tijolo, né, uma olaria. E lá, aquele tanto de barro retirado, e eles massam aquele barro e colocam numa máquina. E a máquina, ela vai sair no formato dos tijolos certinho. Vai cortando ali e vai empilhando. Mas aqueles tijolos, se ele não for levado ao fogo, eles vão secar. O barro vai secar. Talvez ele vai ter uma resistência, mas uma gota d'água vai levá-los novamente a ser barro, mole. Vai voltar a eles a se deformar novamente. Para que aquele tijolo possa ter resistência, ele precisa passar por um processo. Ir ao fogo e ser ali cozido, cozinhado, assado, não sei qual é a forma que fala, mas ele precisa ser queimado no fogo para ter resistência. E naquela oca de barro que eles fazem ali, né? E ali coloca aquele tanto de tijolo lá, coloca fogo, aquele negócio é quente demais. E quando aquele tijolo sai, agora ele não é como ele era. Porque agora ele tem resistência, pode chover, pode molhar, que ele continua sendo tijolo. Irmãos, o processo que Deus nos leva é isso, a viver. Deus, quando Ele nos leva a viver processo para gerar testemunho, pode ser doloroso, mas o teu processo não vai fazer você voltar a ser o que você era antes. Ele te transforma em algo muito melhor, com propósito agora. Aquilo que Deus faz na sua vida agora, Ele tem propósito. Tem um propósito na sua vida. Você foi salvo, a graça te alcançou por um propósito. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Para cumprir o propósito de Deus. Aquele tijolo foi levado ao fogo. Agora ele está pronto para cumprir um outro propósito. E processos viveremos dia após dia. Porque agora aquele tijolo poderia dizer assim, né? Se tijolo falasse. Aquele tijolo poderia dizer: agora eu estou pronto, porque agora já fui para o processo. Foi doído demais passar pelo fogo, mas agora eu estou resistente, estou pronto. Deus leva aquele tijolo para outro processo. Sabe por quê? Porque Deus ainda não terminou a boa obra que Ele começou na tua vida. Tem muito para Ele fazer em você e através de você. Por isso que passaremos de processo em processo até o dia que Jesus voltar. Até o dia que Jesus voltar. Agora aquele tijolo que estava no fogo, agora ele vai para uma obra. E naquela obra ele vai ser jogado para um lado e para o outro, para cima. Uns vão até cair no chão. E agora serão colados um ao outro. Alguns vão ser partidos no meio para cumprir o propósito.
ainda é dolorido. Talvez aquele tijolo fala: nossa, eu estava muito bem, já tinha passado pelo fogo, estava quietinho no canto, mas agora me jogaram para um lado, me jogaram para o outro, estão me colando aqui para fazer essa parede. Mas que sofrimento, que dor, tá difícil esse processo. Mas no final chega alguém e fala: mas que bela alvenaria, que tijolo de qualidade, tá de parabéns, ficou linda essa casa. Aquele tijolo que era barro, passou pelo processo, se tornou tijolo, passou por outro processo, agora ele é uma casa. E o pedreiro olha e fala: que maravilha. O engenheiro olha e fala: que perfeição. O mestre de obra fala: que qualidade. E aquele tijolo fica: eu agora sou uma casa. Ele acha: acabou, cumpriram o meu propósito. Errou ele. Deus agora leva para outro processo. Qual o processo, pastor? Agora aquele tijolo que estava belíssimo, que foi elogiado, agora ele começa a ser tampado por um reboco. Ninguém vai enxergar ele mais, ninguém vai ver ele mais, ninguém vai elogiar a qualidade dele mais, mas o propósito final vai ser espetacular, porque ele faz parte de um todo. Quem chegar naquela casa vai dizer: que estrutura maravilhosa. Se não fosse esse tijolo que ninguém está vendo, que ninguém percebe, mas se não fosse ele, não teríamos essa casa maravilhosa. Assim é nós, de processo em processo, Deus vai nos aperfeiçoando para cumprir o propósito dele aqui na terra. Você, a tua dor, o teu processo, as tuas lágrimas, tudo isso é propósito de Deus para impactar a vida de alguém. Eu profetizo da sua vida: você vai impactar a vida de alguém em nome de Jesus. Eu digo para você: não despreze as suas dores. Não. Mas porque a minha... Não despreze a sua dor. Viva. Não despreze a sua dor. Ela é um testemunho. Vai ser gerado um testemunho através dela em nome de Jesus. Vai ser. Sabe por quê? Porque quando tem essa dor e acontece esse processo, aí vem a glória de Deus e a graça sobre nossa vida. Porque assim como nós lemos aqui no versículo 7, do capítulo 61 de Isaías, Deus transforma toda a vergonha em dupla honra. Aonde você era envergonhado, Deus te dá dupla honra. Aonde alguém viu você sofrendo, agora vai ver você sendo exaltado. E isso é a glória e a graça de Deus. Eu gosto muito que muitas pessoas falam, e até antigamente falavam mais, né? Olhava para alguém e dizia assim: isso não vai dar nada que presta. Não, isso aí não vai dar nada que presta. Isso aí, tá decretado já. Isso aí é só Deus. Quem não já falou isso, né? Só Deus na causa. É só Deus no processo, né? Talvez já falou com você, já falaram comigo. Mas o interessante é que no lugar da vergonha, Deus ele traz dupla honra. Eu não conheço o meu amanhã, você não conhece o meu amanhã. Por isso que eu falo que a graça de Deus, ela é o mistério do Evangelho. Porque a hora onde o Evangelho chega a graça também. E onde aquele que não merece, esse se torna garantidor da graça de Deus. E Deus começa a usar. E aqui Deus pega aquele que... irmãos, não servia para nada, aquele que era desprezado, aquele que era desonrado, e Deus começa a levantar do pó, Deus começa a exaltar, Deus coloca nos mais altos lugares. Sabe por quê? Porque aonde tinha vergonha, Deus coloca dupla honra, porque a graça dele alcança aquele que não merece. Isso é a graça de Deus na nossa vida, alcança aquele que não merece. Irmãos, imagina a história de José. Eu amo a história de José. História de José, eu falo que o nome Joseph veio de José. No entanto, ele é Joseph, né? A gente fala Joseph por costume, mas o nome dele é José, Joseph. De José mesmo, da Bíblia. É Joseph. Não é Joseph, é Joseph. Todo mundo fala Joseph, né? Porque eu amo José, eu amo a história de José. José, irmãos, aquele homem que não achou sendo merecido ficar entre os irmãos, porque ele sonhava.
O cara foi jogado numa cisterna e vendido como escravo pela própria família. Se a família o desprezou, imagina quem estava fora, irmãos. Se a família não achou ele digno, imagina quem estava fora. Mas dentro de uma cisterna, dentro de um carro sendo vendido como escravo, dentro de uma cadeia na qual ele foi preso, a graça de Deus alcançou ele lá. Deus pegou ele talvez envergonhado, talvez pegou ele todo arrasado, e Deus deu dupla honra para ele. Talvez ele passou, irmãos, dentro de um carro como escravo, aquela carruagem, passou no meio de muita gente olhou para ele, olha, aquele ali é José, olha, aquele ali é José que estava sendo escravo de Potifar, agora ele está sendo prisioneiro, vai para a prisão de Faraó, que vergonha, olha lá, esse é José. Mais para frente, o mesmo José, agora ele passa diferente. A Bíblia diz que o Faraó deu a segunda carruagem real para José e falou: José, suba aí e você vai andar no meio do povo. Agora José, que veio como escravo, está voltando como governador. E a Bíblia diz que aonde aquela carruagem passava, o povo se curvava diante daquele governador, daquele que foi exaltado, daquele que teve dupla honra. Não importa como você está indo, irmãos, não importa como o mundo está te taxando, o importante é o seu final, porque o final é muito maior do que o princípio, porque Deus ainda não fez tudo por você. Deus tem muito para realizar. Não se preocupe, o teu final Deus já escreveu e ele é glorioso. Ele é glorioso. Não se preocupe. Irmãos, não tema a história. Não tema a sua história, não importa o que você é hoje. Mas Deus já escreveu algo maravilhoso para o seu amanhã. Não importa o que eu falei isso semana passada. Não importa o que as pessoas dizem sobre você. O importante é que o céu está dizendo sobre você. José tinha certeza do que Deus falava sobre ele. O povo dizia: esse só serve para ser escravo. Os seus irmãos diziam: vamos vender como escravo. Em Potifar, a mulher de Potifar dizia: ele não serve para ser escravo porque não é obediente, ele vai ser preso, ele só serve como prisioneiro. Mas Deus lá na cadeia disse: ele serve como governador. Tem muita gente aí que pode ser, mas eu quero honrar aquele que foi envergonhado. A minha graça está alcançando ele, a minha graça está exaltando ele. Agora eu estou dando ele dupla honra. Aonde ele não teve, eu vou dar dupla honra. Irmãos, Deus, a graça dele nos alcança de tal forma que a gente fica impressionado. Eu aprendi muito com José em olhar e julgar antes de conhecer. Ser humano é assim. Ser humano. A gente é assim. Eu falo com os meninos uma vez, falei com os adolescentes, falei assim, o ser humano é tão coisa que a gente sempre ouvia falar: porque fulano de tal é assim, fulano de tal é assim, fulano de tal é assim. Eu vejo eles comentarem, né? Aí passa um tempo, eu vejo abraçando, brincando, falo: mas rapaz, a gente achava, né? Mas é tal, porque a gente julga sem conhecer, a gente julga sem experimentar. Já viu aquele ditado: julgar acaba pelo livro? Eu nem li, mas eu falo: isso não presta, vou nem ler, perder meu tempo. Ali tem uma preciosidade, mas eu não vou ler, porque essa capa não me chamou a atenção. E a gente é assim, eu aprendi muito. Antes de eu julgar qualquer pessoa, deixa eu conhecer. Tem um empresário, eu creio que muita gente deve conhecer, ele está na internet, chamado Geraldo Rufino. Um dos grandes empresários aí, hoje, da palestra. Ele conta que um dia, ele tinha uma empresa em São Paulo e apareceu lá, tinha um rapaz, um homem morava debaixo da ponte em frente à empresa dele. E todo dia, um dia esse homem chegou lá e pediu para lavar os pés e as mãos na torneira, no estacionamento. E os funcionários e ele falou, estava lá e falou: não, pode entrar, só vai lá, lava lá. Eu falei: não, eu fico constrangido em entrar aí na tua empresa, vou sujar tudo. Ele falou: não, rapaz, entra lá, só vai lá, lava lá. Eu falei: não, pega só um pouquinho de água para mim, porque eu não quero entrar lá não. E ele falou assim: olha, você tem acesso, quando você quiser, você pode vir, entrar,
E pode ficar à vontade. Se quiser água também pode. Ele falou que conquistou uma amizade com esse morador de rua que estava lá, morava de frente. E um dia ele foi perguntando para ele: rapaz, por que você está aí? E ele foi falar: foi uma desilusão amorosa. Minha mulher me largou e isso tudo. E eu saí, vim para a rua e estou aqui há tanto tempo. Eu falei: você não tem família? Eu falei: tem minha mãe. Eu falei: você não acha que sua mãe sente falta de você, não? Eu falei: não sei, não tenho contato. Ele falou assim: olha, sua mãe deve estar desesperada há anos atrás de você, porque ela te ama. Talvez a sua esposa, a sua família, talvez te largou, mas a sua mãe, ela te ama, rapaz. E foi falando com ele um dia, ele apresentou pela manhã lá para despedir dele. Barba feita, com outras roupas, e falou assim: olha, estou voltando para minha terra. Só que eu não tenho dinheiro do ônibus. Ele falou: não, toma. Deu o dinheiro para ele e ele foi embora. Anos depois, o Geraldo Rufino fale, sem dinheiro. E ele viaja para um outro lugar, um estado, onde ele ia comprar alguns caminhões, numa empresa, e ele chega lá para negociar os caminhões, e está negociando, e ele não tinha dinheiro, ele precisava de 10 caminhões, ele tinha dinheiro só para um caminhão. E ele falou assim: eu vou comprar um caminhão, mas reserva os outros, porque em 2 meses eu venho buscando um, e vamos negociar. E vou levar para o chefe, se ele aprovar. Ele foi embora. De repente, o funcionário liga para ele e falou: ô Geraldo, está liberado para você que vir buscar os 10 caminhões. Fala: não, mas como que foi liberado? Eu não tenho dinheiro para pagar os 10. Ele falou: está liberado os 10. Não sei como, mas o chefe fulano de tal falou assim que você iria se lembrar dele, porque um dia ele precisava e você ajudou. Ele falou assim: olha, que não viu, cara, mas a forma que foi dito não tem jeito de não ser a pessoa que ele ajudou debaixo da ponte. Você pensou se ele tivesse tocado ele? Tivesse falado: você é um sujo, rapaz, sai daqui, vai para lá. A gente não sabe do nosso dia de amanhã. Com José eu aprendi isso: não julgue se você não conhece. Porque a graça de Deus não julga ninguém. E olha que ela conhece todo mundo. A graça de Deus, ela não julga a aparência, ela não julga o status social, ela não julga pela rede social. A graça de Deus alcança a todos. Aqueles que recebem, ela alcança. Isso é a graça de Deus. O seu final será maravilhoso. Deus irá te exaltar. Não importa o processo que você está vivendo, não importa a dor que você está vivendo, tenha certeza, toda a sua dor será testemunho da glória de Deus na sua vida. Será? As nossas marcas, irmãos, que nós constituímos em longo da nossa vida, elas se tornam as nossas credenciais, sabia? E falar isso, eu falo um pouco de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, quando ele ressuscitou, todo o seu corpo foi restaurado. Mas nas suas mãos continua a marca dos cravos. Nos pés continua a marca dos cravos. Em seu lado estava ali a marca da lança que foi perfurada. Por quê? Por que então não restaurou tudo? Por que a mão não voltou ao normal? Por que a ferida onde os cravos das pernas ali foram pregados não voltou? Por que o seu lado ficou essa cicatriz, essa marca? Porque as nossas marcas são credenciais daquilo que Deus fez na nossa vida, irmãos. Não tenha vergonha das suas marcas. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Não tenha vergonha, porque a sua cicatriz, as suas marcas, são prova do que Deus fez por você e está fazendo por você. Tem pessoas que escondem, né, as marcas, né? Tem pessoas que escondem a cicatriz e dizem: nossa, eu não posso mostrar, porque o que aconteceu comigo lá atrás é muito vergonhoso. Irmãos, tem pessoas esperando ver em você algo, ver as suas marcas para saber que Deus é glorioso, a graça dele alcançou você e também pode alcançar outros da mesma forma. Eu tenho uma cicatriz na mão de quando eu tinha uns 4 anos de idade. E eu lembro direitinho o que aconteceu para mim ter essa cicatriz. Eu lembro direitinho.
Eu morava no bairro Romero Gil. Tem alguém que já morou no Romero Gil aqui? Ninguém? Já ali? Ah lá, tem lá também. Romero Gil tinha dois lados. Tinha um lado que era o Pé Vermelho e o Rincha Égua. Eu morava no Pé Vermelho. O Rincha Égua, depois que eles asfaltaram, ficou conhecido como o Sorriso de Mula. Porque agora estava tudo asfaltadinho, né? Mas eu continuei morando no Pé Vermelho até o dia que eu mudei de lá. Hoje asfaltou, não sei como é que se chama lá mais, né? Mas eu lembro que era tudo cascalho, tudo aquela terra vermelha e tal. E minha mãe, saiu eu e a Adriana, minha irmã mais velha, e nós saímos para comprar um refrigerante, dessas garrafinhas de vidro que vendia antigamente. Fomos lá, compramos, e eu queria trazer a garrafa de qualquer jeito. E minha mãe falou: André, não pode, que se você cair vai quebrar, vai te machucar. E eu falei: não, eu quero. Ele falou: não. Aí a Adriana foi e pegou. Falei: mas que isso, coi afronta, eu não posso, mas ela pode. Mas ela era maior, ela tinha condições. Eu fiquei indignado com aquele negócio. Chegou perto da entrada da minha casa, era um portão chique, antigamente a gente tinha. Não sei se vocês lembram desse tipo de portão. Se você tirava uma cordinha de cima assim, abria a cerca, era assim, né? Era chique demais. E quando chegou e minha mãe abriu a cancela, eu tomei a garrafa da mão da Adriana e saí correndo. Mas antigamente tinha um negócio. Meu pai fez uma cozinha e ele pôs uma porta dessas de ferro. E antigamente vinha uma travessa embaixo, assim, ó, só para galgar. Depois você tinha que tirar aquele negócio. Meu pai não tirava, ficava lá, até o dia que estragasse. E eu saí correndo com a garrafa na mão para entrar, tropecei, caí, só que a garrafa caiu primeiro. Quebrou, com o bico para cima, aquele caco de vidro, eu caí com a mão. Tchá. Aí entrou aqui e saiu aqui. Comecei a chorar sangue. E eu falo, se minha mãe fosse nos dias de hoje, ela era considerada uma mãe terrível, que não cuida dos filhos. Porque qualquer mãe pegaria na hora: vamos pro médico, vamos lá. Minha mãe pegou a mão, chamou a vizinha. Porque vizinha antigamente era parceragem. Chamou a vizinha: vizinha, André machucou. A vizinha veio lá assim: meu Deus, a mão, que é caco de vidro enfiado. A vizinha foi lá e pum, puxou. Sabe o que é negócio? Vou contar até 3. Enganou a dor, né? Enganador na hora. Puxou aquele negócio e, como uma boa mãe de antigamente, minha mãe vai lá e pega o quê? Metiolate. Enrolou uma faixa, porque metiolate curava tudo. Curava a alma, curava o espírito. Estava com problema? Metiolate. Era o negócio perfeito. E ali ele enrolou uma faixa na minha mão. Faixa não, um pano, né? Que antigamente não tinha faixa. E ela pegava um pano de cozinha, rasgava ele em dois, enrolava e pronto. E daqui a pouquinho André tá brincando de novo na terra vermelha. E aquele negócio todo, passou-se anos. Eu tenho uma cicatriz, não dói nada. Não tive problema, não dói nada na minha mão. Mas eu lembro da cicatriz. Mas essa cicatriz, toda vez que eu olho para ela, eu lembro que o que eu não posso fazer. E serve de testemunho hoje para os meus filhos, eu dizer para eles: não faça isso, porque é terrível. Está aqui a minha cicatriz. Não siga o que eu fiz, não faça o que eu fiz, porque é terrível a dor. É difícil. Então eu tenho uma marca, até de milagre, porque eu poderia ter perdido os movimentos da mão, eu poderia ter ficado aleijado, mas foi um milagre de Deus, que serve para testemunhar o que Deus pode fazer na nossa vida. Tem marcas. Quem não tem marcas? Eu sou um milagre vivo, porque eu falo que ou era para mim estar morto, ou era para mim estar torto ou deformado. De manhã eu falei que, gente, era terrível. Eu tenho uma marca, uma cicatriz no joelho. Acho que é o joelho esquerdo. Uma vez eu lá no Pé Vermelho, brincando com 2 isqueiros, pus fogo no isqueiro. O isqueiro explode e o plástico cai no meu joelho. Eu arranquei aquela pasta e arranquei a carne com tudo, ficou só na rótula. Que trem, saí correndo para dentro de casa. E joelho é um negócio, se machuca não sai sangue, começa a sair uma aguinha. Tipo assim, nem machucou, não é? De repente começa a arder, você fala: doeu só um pouquinho. De repente você está em prantos. Ai do céu, e saí correndo. Cheguei lá, mostrei para ela. Ela sai correndo para ir para o hospital? Não. Para pegar o quê? Metiolate.
Irmão, minha mãe taca metiolate naquele joelho e enrola uma faixa. Meu filho, tá pronto. Tá curado em nome de Jesus. Era assim. Mas eu tenho a cicatriz até hoje do que pode e não pode fazer. Tá aqui, ó. Toda vez que eu olho meu joelho, eu vejo, rapaz, o que eu fui fazer? Antigamente eu brincava, eu creio que mais gente brincava também, mas eu brincava de um negócio chamado pinga-fogo. Quem já brincou de pinga-fogo aqui? Ó, tem muita gente também, hein? Irmãos, a gente punha fogo no vídeo desodorante para ficar pingando aquele caldinho. Mas só que eu pinguei na minha coxa. Um tanto assim, ó. Quem nunca rodou bombril aí? Hã? Gente, você não rodou. Sua mãe não vai deixar você rodar bombril, não. Seu pai um dia vai te levar para te ensinar a rodar um bombril de noite. E a gente não podia acabar a luz, não. Bombril das casas acabava. No outro dia, cadê meu bombril? O filho gastou tudo na rua rodando. Voltava para casa, pensei que estava com sarda, com a cara tudo pingada, assim, tudo, né? Estava com catapora. Cheio de marcas boas, marcas ruins. Eu tenho uma marca em um dedo que essa aqui, ela é, talvez, vai ser para sempre, mas essa marca aqui é minha, da pastora Polly. É essa aqui, ó. Teve uma vez, já estava aqui em Citrolândia. E nós dois em casa sozinhos. Pensa, nós tínhamos quantos anos? Uns 14 e 11 anos, né? Nós dois em casa sozinhos. Só nós dois. Gente grande. E aí a Polly falou assim, ô André, vamos fazer uma maçã do amor? E eu não... Irmão, não arrego pra nada. Falei, bora. Você faz? Faço. Pus açúcar lá na panela. Pus o kisuke, né? Que antigamente põe kisuke lá. Fiz aquela calda. Peguei a maçã e enfiei no palito. E agora é a hora de enrolar o caldo na maçã. Aí quando eu fui enrolar, eu esqueci desse dedo. Eu enrolava na maçã e o caldo pegava no dedo. Irmãos, eu lembro que eu ajoelhei no chão com aquele negócio aqui no dedo. E eu lembrei do joelho, não arranca a casca. Tá vendo como é que as marcas são maravilhosas? E eu lembrei do joelho. Eu falei, não arranca a casca. Eu ajoelhei, segurei a dor. Aí quando esfriou, eu tirei aquele negócio, tava aquele trem branco. Eu falei, dá nada não. Irmãos, eu quase perdi o dedo. Se tem inflamou. E minha mãe perguntava, o que é isso, André? Não é nada não, mãe. Até que a gente foi contar. Nós foi fazer maçã do amor. Que amor é esse que custou caro? Fala, que amor é esse? Mas são marcas que eu tenho, irmãos. É tantas marcas que eu fosse falar de marcas, eu ficava até amanhã. Mas tem marcas que tá na nossa alma e no nosso coração. Que não adianta metiolate que cure. Somente a graça de Deus para sarar. Somente a misericórdia dele para curar. E essas marcas, irmãos, que às vezes nós carregamos em nós, carregamos a culpa, carregamos a dor, carregamos o fardo, sabendo que a graça de Cristo nos alcançou e levou toda a dor, levou toda a culpa, levou todo o pecado. Eu não preciso mais ficar remoendo uma dor que não é mais minha. Pode existir as marcas, mas para testemunho, não para me penalizar. Porque a graça de Deus nos alcança. As nossas cicatrizes provam, irmãos, a nossa superação. E eu já superei. Eu sou o famoso superação. Eu superei muita coisa. Sabe aquela ferida na tua alma, no teu coração? Deixa que ela vire cicatriz somente. Pare de cutucar essa ferida. Pare de fazer ela sangrar. Deixa ela virar cicatriz, porque as suas marcas tornam testemunhos do que Deus fez por você.
As suas marcas geram o testemunho nas suas vidas que você superou a dificuldade, superou a adversidade. Não esconda as suas cicatrizes, mas deixa e mostre-as para que o mundo possa saber o quão glorioso é Deus em você. O quanto Ele fez por você. O quanto Ele fez. E às vezes nós escondemos as nossas cicatrizes porque vivemos nesse passado. Vivemos lá, cutucando, né, a ferida. Quando está começando a criar aquela casquinha, você vai lá e arranca e vira ferida de novo e começa a sangrar. Para de viver o seu passado. Em Isaías 43:18, a Bíblia diz isso aqui, ó. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Deus está fazendo um novo na sua vida, ou melhor, Ele já fez um novo na sua vida. As suas dores agora é testemunho, o teu processo já passou, agora é você dizer o quão glorioso o que Deus fez por você e através de você. Às vezes ficamos remoendo aquilo que aconteceu, aquilo que foi feito, ficamos nos culpando, meu Deus, a culpa foi minha. Já pensou eu ficar me culpando todos os dias? Porque, meu Deus, por que eu fui pegar aquela garrafa na mão lá e correr? A culpa foi minha, olha a minha cicatriz. Meu Deus, por que eu fui pegar aquele isqueiro e pôr fogo? Meu Deus, por que eu fui rodar bombril? Irmãos, para de trazer a dor do passado. Deus fez coisa nova na sua vida. Talvez você está vivendo, irmãos, dores na sua alma lá do passado, se culpando todos os dias, dizendo, por que eu fui fazer? Para que eu fui fazer? Aonde eu fui entrar? Para que isso? Irmãos, foi processo, foi dor, que hoje é testemunho que Deus fez através de você e por você. Agora é só cicatriz para mostrar para o mundo que Deus é poderoso para fazer e muito mais na sua vida e na vida deles também. Você é um testemunho vivo de Deus. A sua dor tem que ser testemunho. E não ficar se culpando, porque a graça de Deus já te alcançou. A graça de Deus já tomou conta de você, já te abraçou. É hora de erguer a cabeça e falar, olha, a minha dor foi difícil demais, mas a graça de Deus foi maior. A minha dor foi enorme, mas a graça de Deus transbordou sobre a minha vida. Não tem pecado que apague a graça de Deus. Sabia? A Bíblia diz assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vou falar de novo, para você dar glória mais forte. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde a graça de Deus chega, irmãos, o pecado tem que ser consumido. Onde a graça chega, a culpa tem que ser aniquilada. Onde a graça chega, irmãos, tudo é transformado na nossa vida. O que para trás ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Viva o novo de Deus todos os dias. Viva o novo de Deus para você. Para de se culpar. Deus está te dando uma nova... preguei semana passada, né? Deus, a graça de Deus nos permite ter uma nova chance. Deus está te dando uma outra chance. Viva o novo de Deus agora. Viva o novo de Deus. Uma borboleta, ela nunca vai voltar para o seu casulo, irmãos. Sabe por quê? A largata entrou lá, saiu borboleta, para agora ser livre. Para bater asas, para voar. Você nunca vai ver uma borboleta voltando para o casulo novamente. Em Cristo nós somos livres.
Em Cristo, irmãos, nós voamos alto. Em Cristo, irmãos, não voltamos para o passado. O passado não nos define mais. O passado não nos molda mais. Porque agora a graça de Deus nos transformou. A graça de Deus chegou até nós. Somos diferentes, somos transformados, somos restaurados. Agora somos livres em Cristo para voar mais alto e bem alto. Você é livre em Cristo. Você é livre em Cristo. Quero que você lembre de uma coisa. Liberte da sua culpa hoje. Liberte da sua culpa. Talvez você chegou aqui e vive se culpando. Liberte da sua culpa. Entregue para Deus. Liberte da sua vergonha, porque Deus vai transformá-la em dupla honra. Não tem vergonha que viva eternamente. Deus vai transformá-la em dupla honra. Liberte do seu passado e abrace a sua nova identidade em Cristo a partir de hoje. Essa é a escandalosa graça de Deus. Para mim é um absurdo, mas para o céu é a graça. Fica de pé no seu lugar nessa noite. O escândalo da graça é esse amor que nos alcança mesmo quando tudo parece perdido. Quando você acha assim, não tem mais jeito, não dá mais jeito, a graça vai te alcançar. Quando todos te apontam e falam, não tem como dar certo, a graça chega. E muda, molda, transforma tudo em você e ao redor de você. A graça está em um Deus que transforma a dor em propósito. A sua dor não foi em vão. A sua dor não é em vão. Lembre-se disso, a sua dor não é em vão. Tem um propósito de Deus na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. A sua dor nunca será em vão. Ele transforma vergonha em honra, e o seu passado em uma plataforma para o teu futuro. Sabe o teu passado? Ele agora foi só um trampolim para você ir mais longe. Te deu experiência, sabedoria. Agora é hora de ir além. É hora de ir além. Coloca a mão à altura do teu coração nessa noite. E agora é você e Deus neste momento. Convido você a virar a página da sua vida hoje. Virar a página da tua vida. Vira a página da sua vida, porque a graça quer te alcançar. Eu digo mais ainda, aquilo que o Espírito Santo tem me incomodado aqui. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconciliar com Cristo? Porque a graça dele não olha para o teu erro. Está nem aí. A graça de Deus está à tua procura para transformar a tua vergonha em dupla honra. Transformar a tua dor em propósito. Hoje, Cristo te chama para começar uma nova história, uma página em branco. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconciliar com Cristo, voltar para Cristo? Levante, faça assim com a mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer tomar essa atitude nessa noite, de voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que talvez se afastou, talvez ficou perdido por aí, mas chegou a hora? Tem alguém que gostaria de se reconciliar nessa noite? Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão única, essa decisão ímpar na sua vida? Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão nessa noite? Faça assim com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Não tem? Amém.
Que o Senhor, que a graça de Deus, irmãos, fale ao teu ouvido. Porque às vezes Satanás fica soprando e dizendo: você não é digno. Quem é você para ser aceito por Cristo? Quem é você para ser perdoado por Cristo? Quem é você para Deus usar? Quem é você? A graça chega e toma a tua vida e diz: eu sou Deus. Aquele que não olha a capacidade, não olha os dons, somente eu te alcanço e mudo o molde e transformo a tua vida. Essa é a graça de Deus. Mas eu te convido ainda a virar a tua página, entregar a tua história nas mãos do autor da tua vida, o autor e consumador da nossa fé. Eu te convido a entregar a tua vida, a tua história nas mãos dele e viver o novo escandaloso que ele preparou para você. Ele preparou um novo para você que você e ninguém consegue imaginar, mas ele preparou um novo para a sua vida, para você viver a partir de hoje, a partir de agora. Então neste momento você e Deus aí, olha, você com a mão à altura do teu coração, aqui represente a sede dos nossos sentimentos. Eu quero que você agora fale com Deus aí, entregue para ele e diz: olha, Senhor, qual é a sua dor? Entregue para ele. Qual é o teu fardo que você carrega? Entregue para ele. Qual é a tua mágoa? Entregue para ele nessa noite. Entregue para ele, entrega tudo para ele. O seu sofrimento, entrega para ele nessa noite. Entregue agora, sabe por quê? Porque ele vai transformar a tua dor em propósito. Ele vai transformar a tua vergonha em dupla honra. Mas entregue nas mãos dele nessa noite. Entregue nas mãos dele nesse momento. A graça de Deus está batendo no teu coração. A graça de Deus está sendo derramada nessa noite. Então somente receba. A graça dele está aqui, meu filho. A graça dele está aqui por mim, está aqui por você, está aqui por nós. A graça dele tem nos alcançado. Oh, labassurianda labaná. Fale com ele nessa noite, abra a tua boca e fale com ele. Fale com ele: Senhor, derrama a tua graça sobre a minha vida. Essa culpa não vai me dominar mais. O meu passado não me define. Não, eu vou viver o novo do Senhor. O novo escandaloso do Senhor. Eu vou viver. Eu vou viver o novo escandaloso do Senhor. Fale com ele nessa noite. A graça dele está aqui por você, por mim, por todos nós. Então viva nessa noite. Viva nessa noite, viva nessa noite, aleluia, aleluia. Viva o escândalo da graça na sua vida. Viva o escândalo da graça na sua casa. Viva o escândalo da graça na sua família. Viva o escândalo da graça. Isso que eu profetizo na sua vida. Levanta sua mão direita para o Pai nessa noite. Todos vocês, porque eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Eu profetizo que ainda essa semana a graça de Deus te alcançará e transformará uma área da tua vida. A graça de Deus vai te alcançar e vai transformar a tua vergonha em dupla honra. A graça de Deus vai te alcançar e vai transformar, meu irmão, a tua dor em propósito. A graça de Deus vai te alcançar e vai fazer você viver um novo escandaloso de Deus, em nome de Jesus. E com essas palavras proféticas eu termino esse culto nessa noite dizendo assim: e que o amor de Deus nosso Pai pode ser melhor. Eu tenho certeza que você pode abrir a tua boca e confirmar essa bênção apostólica mais forte. Então eu digo mais uma vez: e que o amor de Deus nosso Pai, e que a graça bendita de Jesus, e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bem-vindos à melhor semana da sua vida. Que Deus te abençoe. Foi abençoado. Fique ligado nas informações da nossa igreja. Nossos cultos são realizados nas quartas-feiras e nos domingos. Domingo, 18 horas, e nas quartas-feiras, 19h30. Todas as sextas-feiras temos a nossa sala de oração, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Para mais informações, fique atento às nossas redes sociais.
Estamos de braços abertos para receber vocês. Quadrangular São Jorge, um novo tempo para você.